Eclesiologia, eu estou numa expectativa tão boa sobre a aula de hoje, porque o trabalho que eu pedi para vocês fazerem mexeu muito comigo no sentido positivo, e eu quero participar agora nesse primeiro momento de um debate rápido, e aí a gente já vai dar sequência ao que eu trouxe para vocês. Todos fizeram o resumo? Qual o problema? Mas você tinha já trazido, inclusive, né? Eu trouxe, mas eu liguei de volta para mexer, acabei de mexer. Você trouxe na aula passada, não foi? Pois é. Bom, então me traz, você manda por e-mail, tá bom? Beleza. Então, peguem os trabalhos de vocês, irmãos. Porque agora a gente vai falar um pouco sobre aqueles textos de Mateus, textos que nós citamos na semana passada, e não só aqueles textos, eu quero inclusive ler o texto agora de Efésios, texto de Efésios com vocês. Lembra? Na semana passada falamos sobre Mateus 16 e Mateus 18, falamos um pouco sobre as chaves, semana retrasada, né? Não fica com vocês porque a gente vai debater. Sim. Isso é? Foi. Mas você leu todo o capítulo. Mas não fiz. Mas você contra-argumentou com o autor. Sim. Então, beleza. Então eu vou apreciar. Fica tranquilo. O que vocês acharam da abordagem do autor com relação quando ele fala sobre o poder da igreja? O que vocês acharam? Eu só achei que ele faltou na questão da oração. A oração é uma questão muito especial. Ele toca na questão por cima da guerra espiritual, da batalha espiritual, né? Mas o que vocês acharam? Da questão espiritual bastante. Não entendi. A questão espiritual, falta muita coisa. Falta. Esse é mais a questão da disciplina, do poder disciplinador da igreja, do que o poder De Deus propriamente dito, não é? Então agora eu quero ler para vocês, vamos ler Efésios 3, olha lá, o versículo de número 10, 3:10 de Efésios, e aí a gente vai debater um pouco o autor. Depois eu trouxe aqui para vocês, inclusive, vários livros. Fabiano, pega uma mesa para mim, filho, por favor, para eu deixar aqui do meu lado. Efésios 3:10. Pode ler, Rafa. Não, pode ler isso. para que agora seja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Joia. Então, por meio da igreja, mas seja conhecido o quê? A multiforme sabedoria de Deus. Olha como o texto ele é significativo na abordagem de falar o que Deus vai revelar. Obrigado. É algo de que dimensão? É uma dimensão múltipla. É uma variedade de coisas. Não é uma única coisa. Olha como o texto ele vai dar essas janelas, né? A multiforme sabedoria. Ora, Deus já é sábio, mas há muitas facetas da sabedoria de Deus que podem ser reveladas a nós. E tudo isso não é revelada a mim e a você na perspectiva de templo apenas. Lembra disso? Nós somos templos do Espírito Santo, somos tabernáculo. Mas quando Deus nos vê, Ele não nos vê apenas como indivíduo. Sim, Ele nos vê como indivíduo, mas quando se diz igreja, eu não sou igreja. A igreja é o coletivo. Sozinho eu sou um templo, mas coletivamente somos a igreja. E só somos igrejas se estamos vivendo essa interdependência.
unidos. Então é por meio da igreja, não é por meio do templo. Olha que interessante, não é? A multiforme sabedoria de Deus, ela vai ser revelada aonde? O texto diz. Em que lugar? Diante de quem? O que é principados e potestades, seminaristas? Vamos lá. Tá? São os demônios, são os anjos e o que mais? Seriam só anjos e demônios? Confesso que eu não passei pela aula de demonologia, né? Ah, tá. Não, mas aqui, principados e potestades, a gente já remete à ideia do inimigo. E de reino, no geral. E de reinos. Ou seja, todo governo estabelecido, seja ele humano, seja ele espiritual, ou seja ele ainda um governo estabelecido no mundo espiritual. Por exemplo, os anjos de Deus que cultuam a Deus, a escalada celestial que no céu existe, serafins, querubins, os 4 seres viventes, é uma potestade, é uma autoridade, é um poder que trabalha a serviço de Cristo. Em outras palavras, por meio da igreja, a sabedoria de Deus vai ser conhecida tanto dos opositores do reino de Deus, quanto daqueles que são favoráveis ao reino de Deus, toda a ordem celestial que adora a Deus. Ou seja, em outras palavras, a igreja vai mostrar a grandiosidade dela, ou melhor, vai mostrar a grandiosidade de Deus, dessa multiforme sabedoria para os demônios, subjugando-os, para os reinos humanos e até mesmo para os reinos divinos no aspecto de anjos, arcanjos e querubins, porque a Bíblia vai falar que os anjos estão ao serviço nosso. Não que nós sejamos melhores do que eles, mas na nossa matriz, nós somos superiores aos anjos, porque os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós, sim. Olha que interessante, mas o pecado desfigurou isso em nós. Mas agora, lavados e remidos no sangue de Jesus, e incluídos numa igreja que é de Jesus, que é o corpo de Jesus, é restaurado a imagem e semelhança na sua quase plenitude, ou pelo menos na sua maneira de nos aperfeiçoar, para que a gente possa ir desenvolvendo a nossa salvação à estatura do varão perfeito que é Cristo. Em outras palavras, a igreja, o corpo de Cristo, vai revelar a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, inclusive para anjos. Eles trabalham ao nosso favor, claro, para a glória de Deus. Isso não é mérito nosso, né? Tem aqueles que tomam proveito dos anjos, né? Como se os anjos fossem seus escravos. Os anjos são ministros de Deus, a serviço nosso. Tanto é que a Bíblia vai falar que eles queriam pregar o Evangelho e Deus deixou essa tarefa gloriosa para nós, mostrando o tamanho da nossa dignidade com relação à nossa matriz pela formação. Como eu disse, anjos não têm o imago Dei, anjos não têm. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Fantástico, tá? Agora, fala, filho. O pastor José Ribeiro disse uma vez para a gente que esse versículo que diz que os anjos anseiam por escutar o Evangelho se refere à ideia de que os anjos quisessem pregar o Evangelho. Ele disse que esse escutar no grego é a ideia de uma pessoa que coloca a cabeça para fora da janela para ver o que está acontecendo. No sentido desse versículo assim, de que os anjos anseiam conhecer e saber das coisas do Evangelho. Está ligado nesse versículo quando ele diz sobre a multiforme mesmo, assim? É que aqui a multiforme, no caso aqui, está falando diretamente, nesse caso, está falando que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada ao principado e potestades. É que quando eu só quis comentar aqui, vou dar um exemplo, Rafa, que quando a gente fala em principado e potestade, a gente só argumenta contra o quê? Contra as trevas. A gente esquece dos reinos. Um governo, por exemplo, nenhuma autoridade
estabelecida no mundo, essa autoridade, seja ela qual for a religião, seja ela até mesmo cética, seja ela secular, é concedida por Deus. Foi uma permissão de Deus. E eu me recordo muito bem uma palestra que o nosso diretor Maurício deu no seminário, foi muito interessante, que ele falou assim: todo poder na terra, direto ou indiretamente, sempre vai estar vinculado a um poder sobrenatural também, ora de Deus e ora do inimigo. Mesmo o sistema socialista, comunista, que é ateu, traz o humanismo quase como uma religião. Então eles podem dizer que Deus não existe, mas eles cultuam ao homem. Há um poder e há uma influência, e nós, conhecedores da palavra, sabemos que quem faz a vontade do homem colabora com a vontade do inimigo. Na descrição e na repreensão de Jesus a Pedro, quando Jesus disse que iria morrer, e aí Pedro diz: não, Jesus, o senhor não vai morrer de jeito nenhum e tal. E aí Jesus disse o que? Arreta-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Quem cogita das coisas dos homens, pelos homens, na perspectiva do humanismo absoluto, já está trabalhando no campo do inimigo, já está na autoridade do inimigo sem perceber. Pode até achar que ele não existe, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Então toda autoridade, ela sempre vai ter uma origem no mundo espiritual. Então, tratando de governos, esquece agora qual é a origem que governa tal país, tal segmento, etc. e tal. Há uma força espiritual. E a igreja vai revelar a multiforme sabedoria de Deus a toda a potestade, a todo o reino, seja ele espiritual, seja ele humano, ou seja até espiritual por parte do bem, por parte do governo de Deus, no sentido como eu me referi aos anjos, aos 24 anciãos, aos 4 seres viventes. A gente não sabe direito, isso é um mistério, mas podem ver que eles trabalham junto com a igreja. Eles estão, a dimensão desse mundo espiritual de Deus está relacionado com a gente diretamente. Só quis dizer isso, Rafa, para hoje as janelinhas nossas, sabe a janela? Tocar e expandir um pouco. Então só para ver se eu estou fazendo a hermenêutica correta do versículo. Então existem coisas que são reveladas aos principados e às potestades nos céus através da igreja como instrumento de Deus, até pelo anjo não ser onisciente. É isso? A igreja não está construindo? Sim. A gente não está num processo de redenção? Nós estamos participando da expansão do reino. Isso tudo é um mistério até para os seres angelicais, porque eles não são oniscientes. O único que sabe disso é o próprio Deus. Então a gente está construindo junto. Eles, como seres que não caíram, estão ao serviço do Senhor, num grau de perfeição. E nós aqui, num grau de pessoas redimidas. Estamos construindo juntos. E não deixamos de mostrar a multiforme sabedoria de Deus até para eles. É claro que não como um aprendizado. Eu estou só mencionando isso e não fiz questão de mencionar, não é para ter uma ideia inovadora, uma hermenêutica, mas é para falar que a multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada para todos os principados e potestades. É claro que Paulo, quando fala sobre principado e potestade, em Coríntios, por exemplo, mesmo em Efésios, ele sempre vai argumentar essa questão da luta, mas a multiforme sabedoria de Deus vai sendo revelada, né? De forma linda. Pode ver. A obra que Jesus fez foi maravilhosa. Os anjos contemplaram a obra que Jesus fez. Então a multiforme sabedoria de Deus foi revelada pela igreja desde a sua inauguração com Jesus e os apóstolos e depois em Atos, né? Pode ver que a igreja de Atos, ela nasce. O que ia acontecer? Ninguém sabia, mas ela nasceu. Pode ver que a expectativa até da volta de Cristo para os apóstolos era presente a cada momento. Jesus vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Então não se sabia muito direito. Quando os anjos falam para os apóstolos, né? Ali quando Jesus se ascende aos céus, pode ver, Jesus se ascende aos céus e logo depois
eles dialogam com Jesus, ali antes de Jesus se ascender aos céus. Eles perguntam: o reino de Deus vai ser estabelecido quando, né? Porque eles tinham essa incógnita. Eles queriam saber dos detalhes, né? Eles queriam saber de cada faceta do que estava acontecendo, né? Atos 1, né? Vê? Ditas estas palavras, Jesus, primeiro eles perguntam, né? No versículo 6, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí vem: mas recebereis o poder, texto bem conhecido, né? Dito estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis a olhar para a altura? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo que o viste subir. Então, assim, os anjos estavam contemplando tudo isso. Eles contemplaram a igreja primitiva. Ou seja, eu quero acreditar, Rafael, que há eu me recordo de uma palavra do Bill Hybels, certa ocasião, que ele falava assim, que Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele favorece ao cristão. Ele está disponível a ajudar o cristão. Ou seja, coisa fantástica, só de imaginar Deus dirigindo-se a nós, pecadores, o que somos. E aí ele falava assim: todo o poder divino, olha, a janela vai se abrindo, todas as promessas divinas, todos os seres divinos, anjos, estão favorecendo para trabalhar juntamente conosco na expansão do reino, do governo de Deus na terra. Olha, fantástico. Então, quando nós estamos com esse auxílio todo, fazendo a vontade do Pai, guiado pelo Espírito Santo, sempre lembrando que jamais adorando qualquer criatura a não ser o Criador, isso vale para anjos, até os anjos devem ficar felizes com a nossa atuação quando acertamos, porque de fato estamos glorificando a Deus, como eles glorificam o tempo todo, entendeu? Então, assim, que eu entendo, né? A multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada pela igreja de uma forma poderosa para todas as potestades e para todas as autoridades. Se existe alguma que até a gente desconheça, a multiforme sabedoria de Deus vai ser manifesta por meio da igreja, entendeu? Então já dei essa pincelada aqui para a gente voar um pouco mais, né? Como eu disse, é claro, eles não são seres, são seres perfeitos, mas não são seres, como eu posso dizer, oniscientes. Irmãos, até fazendo um adendo aqui com relação ao diabo, a gente atribui muitas vezes uma força para o diabo além daquilo que ele merece. Essas teologias baratas favorecem isso. Irmão, o diabo ele não é onisciente, ele tem limite de atuação, ele tem área exclusiva de atuação, e para ele agir, ele tem que pedir a permissão de Deus. É isso que a minha Bíblia diz, e eu acredito na Bíblia, e estou com meu coração crendo em cada palavra desse texto. O inimigo ele não tem poder, irmão, contra a igreja de Jesus, contra o ungido de Jesus, e para ele agir no planeta, na história, ele tem que pedir para Deus. Posso? Se Deus falar que não, acabou. Então a gente dá um valor muitas vezes para ele, que ele não merece, e isso acaba trazendo o quê? Acaba trazendo margem para ele trabalhar. Isso é horroroso, ele não tem esse direito. E aí a gente fica dando, e aí ele quer o melhor, o que ele quer é espaço. E a gente, por uma teologia barata, vesga, míope, entendeu? A minha Bíblia diz que ele está debaixo
dos nossos pés, e a minha Bíblia diz que para ele agir, ele tem que pedir permissão. E por isso que, se por acaso o diabo nos tocar, como foi em Paulo dando 3 bofetadas, é porque o Pai permitiu. Porque a Bíblia também vai falar que o diabo não nos toca no sentido de possessão, no sentido de ser dele. É óbvio que os dardos inflamados dele são lançados sobre nós. Jesus passou por isso. Por exemplo, na cruz, com os soldados romanos. Então, quando acontece alguma afronta por ordem do diabo ou do mundo, seja qual for, que um filho de Deus sofre, Deus consentiu. Irmãos, essa clareza nos dá uma segurança de um Deus surpreendente, poderoso, majestoso, e o nosso coração, mesmo sofrendo, fica em paz. Como Paulo, mesmo sendo esbofeteado 3 vezes, ainda dá glória a Deus, porque é como se, eu entendo Paulo, foi mensageiro de Satanás, né? Mas tomou, né? Tomou 3 tapas, né? Eu entendo que quando nós temos esse coração, a gente toma um tapa, como Paulo tomou, e uma teologia bíblica, cristocêntrica, faz a gente dizer: Deus, se eu tomei esses tapas de um mensageiro, eu sei que o Senhor tem algo a me ensinar. Agora, se a gente vive uma teologia barata, aí a gente entra em crise. Cai em lágrima e desespero, porque o diabo me tocou, agora eu vou morrer. E a gente vê que o diabo tocou em quem? Em Jó, que era um homem justo, íntegro e reto, temente a Deus, pelo qual não existia nenhum naqueles dias semelhante a ele. Ó, se tocou em Jó, filho, então que Jesus tenha misericórdia da gente. Fala, Felipe, o que você ia dizer? Em relação a essa questão, acho que o meu pentecostal acho que dá mais margem para isso, do diabo ter o mesmo poder de Deus, até parece nisso, e muitas vezes, eu, por exemplo, no começo, às vezes dá até medo de você buscar mais a Deus, com medo do que Satanás pode fazer contra você. Não, isso é verdade, você fica assim... A síndrome do católico, né? Quanto mais eu rezo, mais aparece a assombração, né? Se eu começar a orar, buscar a Deus, o diabo vai ficar furioso. E eu estou perdido. Vai querer me puxar, e assim, a gente fala, nossa... Então, deixa eu ficar aqui meio... A gente ficar assim, nossa, eu vou buscar mais a Deus, vou estar debaixo das asas do poderoso, do Altíssimo, ele vai estar me guardando, não, você fica com medo de Você vê. buscar a Deus, porque Satanás não te aplica. Que tolice. Quer ver outra coisa? Então. Agora, quer ver outra besteira? Não ora alto não, para o diabo não ouvir. Não ora alto não, ora no coração, porque se você orar alto... Gente, esquece. Meu, você pode orar, ele pode ouvir, ele pode estar do lado, não importa, ele não tem poder. A oração que é dirigida a Deus, ele não tem esse poder de intromissão, de blindagem, porque ele está debaixo de um mando divino, e esse mando divino está dizendo: ó, fique longe dos meus filhos, eles são meus eleitos. Por isso que quando a Bíblia fala que até quando morremos, somos preciosos aos olhos do Senhor, irmão, não se preocupe, até o seu corpo, depois de morto, é propriedade do Senhor para a ressurreição. Se acontecer alguma coisa, Deus tem um propósito. Quando queimaram os cristãos nas arenas, jogaram nos piches, na igreja primitiva, na história da igreja, isso tudo só demonstra o quanto Deus tem um propósito, não que Deus nos abandonou, né? Fala, Rafa, fala, pode falar. Tem um filho de um pastor amigo meu, ele contou que uma vez, quando ele era adolescente, ele foi fazer uma visita com o pai dele, né? Aí, no caso de uma mulher, a mulher caiu endemoniada lá. Aí o pastor começou a orar, né, para expulsar o demônio. Aí ele, com medo, por causa desse negócio que eu estava falando, aí o pastor olhando para ele, sai e tal, não sei o que. Aí ele ficou quietinho no canto da sala, olhando assim, não sai não. Ele ficava com medo do demônio sair para cima dele. Ai, meu Deus. Não sai não, Deus, me deixa sair não. Coitadinho. O que não errais, porque não conheceis a Escritura, nem o poder de Deus, né? Agora, Felipe, o que você falou? Eu já preguei várias vezes aqui na igreja, algo que eu aprendi, inclusive com o Ricardo Gondim. Eu nunca mais me esqueci. Ouvi uma mensagem dele, aliás, sempre ouvi muitas mensagens dele.
E ele falou uma vez algo que marcou meu coração, e eu ensino isso muito à igreja quando tratamos de guerra espiritual. Ele fala assim: qual é o antônimo de Deus? O antônimo, né? Lembra? Em português: alto, baixo, feio, bonito, gordo, magro. O antônimo, o contrário. E aí o antônimo de Deus, aí muita gente pensa, é o diabo. Não, gente. O antônimo de Deus seria o nada eterno. Deus é um ser eterno e poderoso. Ele não tem o antônimo dele. E se existisse o antônimo dele, seria um buraco negro eterno. Ponto. E o diabo? O antônimo do diabo seria Gabriel ou Miguel. Então, peraí, se o antônimo de Deus não é nada, Jesus não é o antônimo do diabo, porque Jesus é Deus. Logo, o antônimo do diabo é Miguel ou Gabriel, um anjo de autoridade. Em tese, para destruir o diabo, Deus não precisava nem mandar Jesus, bastava Gabriel ou Miguel. Mas como a obra de Deus é redentora para a humanidade, Deus precisou enviar Jesus, como já sabemos, estudamos, para um processo de remissão. E nesse processo de remissão ele restaura o caos e perdoa todo ser humano e todo pecado, no homem arrependido e no inimigo julgando. Olha que interessante. Então, em tese, Deus não precisaria de outra coisa a não ser de um ser como angelical, no mesmo pé de igualdade, para destruir o diabo. Só isso. Quando a gente tem essa compreensão, gente, tudo muda no nosso coração. Mas isso tem que ler Bíblia, né? Igrejas que não lê Bíblia, novos convertidos. E outra, essas igrejas que ficam colocando essa guerra, né, como se Deus ora está ganhando e aí o diabo está perdendo porque eu estou dando o meu dízimo e eu estou fazendo a minha campanha, tal. Essa ideia é antibíblica. Deus sempre vai ganhar, gente. Eternamente vai ganhar. Mesmo quando a gente está perdendo, Ele está ganhando. A questão é que Ele quer que a gente ganhe com Ele. Aí sim a gente tem que cumprir com os nossos deveres, nos colocar sob a orientação dEle, para que nós possamos vencer com o auxílio dEle. Mas essa ideia, né, de um diabo que contra-ataca com Deus e de repente o diabo está ganhando e a gente, né, Felipe, quando você fala isso, só demonstra o quê? Um medo profundo do quê? De que eu não posso. Não, a gente pode, gente. A gente pode, porque na realidade não existe essa luta de Deus e do diabo. Não existe, essa luta não existe. Deus já venceu o diabo. Deus já o tinha vencido quando Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, na eternidade Deus já venceu o diabo. Antes de Jesus nascer, Deus já tinha vencido o diabo, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Que nem disse o Ariovaldo Ramos, hoje a gente tem essa questão quântica, né? Do tempo, que vai do tempo, janela, até esses filmes interessantes, né? Janelas paralelas e não sei o quê. Mas a física quântica, ela fala uma coisa muito interessante, que é essa questão do tempo, anos-luz, né? Se uma pessoa viajar anos-luz, e até meu filho essa semana chegou para mim e falou: pai, se eu sair daqui da Terra e viajar 20 anos-luz e voltar, etc e tal, vai ter uma mudança com relação a quem ficou aqui, porque a gente está em cima de um cronograma, vamos dizer assim. Deus, Ele é quântico em tese, porque Ele está no passado, no futuro e no presente. Ele é todo poderoso. Se a gente fosse dizer, olha como a ciência sempre vai esbarrar em Deus, né? A ciência vai esbarrar em Deus. Deus, Ele está aqui no nosso presente agora, porque Ele escolheu estar, pela obra remitória dEle na nossa vida, pelo projeto que Ele tem com esse planeta, com esse mundo e com essas galáxias. Olha que interessante. Mas Ele é todo poderoso, ou seja, onde Ele passeia é na eternidade dEle, porque Ele não deixou de ser eterno. Ele poderia ir no passado, Ele pode ir no futuro, porque Ele pode tudo. Porque o Deus que servimos pode tudo. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. É isso que eu creio. Você crê nisso? Logo, essa questão quântica para Ele é simples, mas Ele escolheu se revelar. Ele escolheu dar uma pausa nessa eternidade, que Ele tem liberdade de existir lá, porque Ele é Deus.
Porque Ele nos ama e Ele tem um projeto com a gente e com esse planeta, até a consumação dos séculos. Aí depois volta para a eternidade e aí Ele vai fazer, a gente vai governar com Ele, como diz as Escrituras. Olha que coisa fantástica. Esse é o nosso Deus. O antônimo do diabo, irmãos, é Miguel ou Gabriel, tá bom? E dos demônios, são os anjos. São os anjos. Aí, pastor, existe muito mais anjo do que demônio. Ele não poderia nem ter existido anjo. Deus não está entendendo? Graças a Deus, tem irmão que fala assim, que para cada demônio, porque o céu se revelou 1/3 só dos céus, tem 2/3 para Deus. Para cada demônio tem 2 anjos. Não poderia ter um anjo do lado de Deus. Já seria mais que vencedor, entendeu? Só Deus na nossa vida, a gente não precisaria de mais nada, entendeu? Essa é a palavra aqui. Por isso que eu falei, eu quero fazer esse trabalho do poder da igreja, eu quero, vamos agora argumentar um pouco, né? O que vocês acharam? Vamos lá, resumo de vocês, para a gente, o poder da igreja. O autor vai trabalhar aqui, o Gruden, que podemos definir o poder da igreja da seguinte maneira: o poder da igreja está na autoridade dada por Deus para levar a efeito a batalha espiritual, proclamar o evangelho e exercer a disciplina da igreja. O que vocês acharam dessa definição dele? E o trabalho de vocês? Gostou? O que mais? Você acha que podia ir além? Poderia falar mais coisas, né? Rasa, né, de certa forma. E coloquei também que ele trata muito do fator humano aqui, está muito humanizado assim. Coloquei aqui que o poder da igreja está além das condições humanas, né, das ações que nós podemos fazer aqui na terra. Concordo. Quem mais tem alguma opinião? Vamos lá. Eu seria também, pastor, que, lógico, o senhor estava pedindo uma resposta direta àquilo que eu expliquei no início. O senhor falou que queria algo além dessa questão disciplinar. Porque assim, deixa eu até fazer um comentário aqui. Irmãos, eu não quero aqui trabalhar no campo o poder da igreja por termos uma matriz avivada e pentecostal, achando que todo o poder da igreja se resume, por exemplo, a curas, a profecia, a revelação, a batismo com o Espírito Santo. Isso tudo é fundamental, é óbvio, mas eu diria é o começo de uma trajetória muito maior. Por isso que eu vim dando algumas dicas para vocês e fazendo vocês pensarem para fazer esse trabalho. Porque o poder da igreja, segundo a gente leu lá em Efésios 3, depois lá em Colossenses, e depois a gente vê na história de Atos e vê na história primitiva, foi uma coisa muito maior. É uma coisa muito maior. E quando a gente pega essa multiforme sabedoria de Deus, é algo muito além do que a gente possa pensar e imaginar. Entendeu? Então por isso que eu falei, vamos pensar, porque eu quero, nessa nossa matéria, inflamar o coração de vocês, como eu venho dizendo desde o início, com a importância da igreja. Porque vocês sabem que tem sido desfigurada a igreja nos nossos dias. Tem sido desfigurada. Prestem bastante atenção, já vou até antecipar alguns dos meus comentários da aula. A palavra de Deus hoje em dia não é mais tão desconfigurada. Ela é aceita no nosso contexto brasileiro. É ou não é? Todo mundo aceita a Bíblia. Aceita ou não aceita? Olha como o diabo ele é estratégico nessa batalha espiritual. Primeira coisa, ele tenta anular e desfigurar a palavra de Deus, que é o grande desejo dele. Porque desfigurando a palavra de Deus, ele acabou. Ele bota uma religião qualquer ou uma não religião, cria um país humanista e aí vai, certo? Agora, quando esse país, por um motivo ou outro, já tem apreço pela Bíblia, qual é o próximo passo dele? Ou tentar minimizar as doutrinas ou desfigurar as doutrinas, já que todo mundo acredita na Bíblia, então vamos tentar mexer nas bases, ou nos símbolos, com relação que remetem à ideia de Deus. Por exemplo, a igreja é um símbolo, não deixa de ser um símbolo. A igreja é um símbolo, é um ícone. Todo mundo que fala igreja remete à ideia de Deus, certo ou errado? Os dons ministeriais são símbolos. Pastor é um símbolo, é um ofício, mas antes de ser um ofício é um símbolo. O que você lembra quando você fala pastor?
Eu sei, de repente você está falando, eu lembro de ovelhas. Eu lembro de... Não, mas assim, a gente pode pensar mil coisas. Se a gente é piedoso, etc., a gente lembra de bons pastores. Mas uma pessoa comum, ele lembra de um religioso. Então, são símbolos. E o que o diabo tem feito com os símbolos atualmente? Tem desfigurado, tem distorcido. É óbvio que pessoas têm se permitido viver assim. Mas o símbolo da igreja, gente, tem sido um símbolo deturpado. Então, nessas nossas aulas, resgatar a importância disso, não porque a gente está aqui querendo defender a nossa igreja ou as igrejas evangélicas, porque as Escrituras falam que essa igreja é o corpo de Jesus, que essa igreja tem uma história a zelar, que essa igreja ela pertence a Jesus e a gente tem uma função com relação a isso. E a Bíblia vai falar que essa igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. E eu não posso pensar que é qualquer coisa. Fantástico, né? Entendeu? Então vamos lá, a definição, continuem falando. Mais uma vez o senhor falou para a gente que a gente está comendo uma cozinha tradicional. Certo. Eu achei isso aí que o estava falando, ficou bem evidente assim, no sentido em que ele parece que ele dá muita ênfase no poder da igreja à instituição. Muito mais quando ele aborda a questão da separação do Estado da igreja, quando ele aborda a questão da disciplina mesmo. Eu acho que talvez por isso ele não tenha pegado tanto na questão espiritual. Não que eu discordo, eu concordo com tudo que ele falou, mas eu acho que faltou um pouco, ele ser um pouquinho renovado. Não, vai ser legal hoje. Eu trouxe aqui para vocês, gente. Ele vai trabalhar. Vai ser isso? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu trouxe para vocês alguns livros, por exemplo, da Editora Fiel. Disciplina na Igreja, um manual de disciplina para a igreja de hoje. Um manual. Mas é necessário a igreja ter disciplina? É necessário. A gente vai trabalhar mais. Olha aqui, David Wilkerson. Olha que coisa fantástica. David Wilkerson exorta a igreja, um chamado à obediência e à humildade. Pregador fantástico dos nossos dias. Trouxe também até um livro que eu vi na minha biblioteca, eu tenho muitos livros dele, do Caio Fábio, Crescimento Integral da Igreja. Antigamente, quando ele pregava, naqueles dias que escrevia muito, eu sei que hoje ele, infelizmente, como alguém disse, né, ele diz que ama a igreja e tem esfaqueado a noiva. Infelizmente, é uma verdade. Ele tem feito coisas que eu não concordo e por isso eu faço até a minha denúncia. No entanto, o Caio Fábio, que eu conheci na minha adolescência, na minha juventude, nos meus dias de seminário, era alguém que não esfaqueava a noiva, trabalhava em função da noiva. As mensagens são maravilhosas e eu particularmente, até hoje, ouço aquelas mensagens antigas, leio esses livros. Porque, irmão, eu acredito que o que uma pessoa disse, se está na Bíblia, tem que ser considerado. Então, Igreja Crescimento Integral. Muito bom. Ama Jesus e esfaqueia a noiva. Obrigado, Léo. A noiva de Cristo, Charles Windows. Olha, renovando nossa paixão pela igreja. Gente, isso é fantástico. A gente tem que, só trouxe esses livros para que vocês pudessem dar um materialzinho para vocês dar uma desfolhada nas férias, né? Vocês comprarem, lerem. O que é uma igreja saudável? Mark Dever, da Editora Fiel também. Aqui, Cristianismo Fácil, da Editora PES, fazendo uma abordagem sobre cristianismo fácil. E trouxe esses outros dois livros também. Calvinismo, de Abraham Kuyper, que hoje a gente vai trabalhar bastante sobre esse livro. E aqui as Institutas, que hoje a gente vai, por exemplo, ver que o autor pegou ideias das Institutas. Mas tão pouco. As Institutas tá tão fantástico, gente. Só que é detalhe, só que tem 500 anos atrás, entendeu? Ou seja, se ele tivesse feito um Ctrl+C, Ctrl+V, seria muito melhor. Né? O autor é bom, é óbvio, mas Calvino é simplesmente fantástico. A gente vai dar uma pinceladinha em alguns pontos aqui. E aí eu já
Já passo já para vocês, tá bom? Só mais algum comentário sobre a definição ou não? Fala, filho. O William Jackson, né? Erickson. Ele fala de alguns princípios que ele fala da saúde espiritual da igreja. A igreja deve equilibrar com cuidado suas funções principais: evangelização, edificação, adoração e preocupação social. Aí, então, o Gruden ele falou de evangelização, mas adoração e preocupação social ele não falou. Então, mas na aula nós abordamos até alguns princípios de algumas outras igrejas que tinham valores, né, nas aulas anteriores. Depois a gente comenta mais sobre isso, tá? Agora, só um detalhe para a gente. Quer falar alguma coisa, Felipe? Só um detalhe. A multiforme sabedoria de Deus. No grego, olha só, está ali no telão para vocês. O que significa esse multiforme? Muito variado, muito variegado, marcado com uma grande variedade de cores, de roupa ou de uma pintura. Muito variado, múltiplos. Multiforme significa isso. Dá sim. Tem? Strong? Então, fala aí qual que é a definição. Dá para ver melhor, irmã? Não? Marcado com uma grande variedade de cores. Sabe quando você vê aqueles painéis? Multiforme dá essa ideia de roupa ou de uma pintura. É algo muito variado. Agora pensa, gente, Deus é criativo? Então é isso aí. A igreja vai ser porta-voz de algo muito criativo, que de natureza é regado de sabedoria. Multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, é algo surpreendente. É algo além da nossa expectativa. Jesus ele se alegra, né? Quando ele fala: glorifico a ti, porque revelaste a tua sabedoria se explica em mim. Exatamente. Glória a Deus. Né? Joia, então vamos continuando aqui, vamos lá, o trabalho que vocês fizerem, vamos lá. Ele fala sobre a batalha espiritual. O que vocês acharam da batalha espiritual? Interessante, né? Eu também aqui, falando um pouco sobre a definição dele, eu achei que a definição dele foi rasa também. Disciplina da igreja é fundamental, mas ele poderia ser mais abrangente, colocando disciplina e outras coisas mais, entendeu? O poder da igreja é muito maior do que a disciplina. Como ele trabalhou muito sobre disciplina, né? Sobre as chaves do reino, né? Querem comentar alguma coisa sobre as chaves do reino? Eu gostei dessa abordagem. Eu também gostei. A abordagem dele é muito interessante. Só que também ele traz as chaves para dentro da disciplina. Então a abordagem é boa, mas ao mesmo tempo ele se limitou a uma coisa: disciplina, exatamente. Então, o poder da igreja é disciplinar. O capítulo podia ser o poder disciplinador da igreja. Ou se não, a disciplina na igreja por meio do poder e etc e tal, aí tudo bem. Mas assim, e ter pelo menos dado uma síntese do que seria, na perspectiva dele, o poder. É por isso que eu quero abrir esse leque da síntese, para a gente poder devagar um pouco mais e pensar um pouco mais, né? Porque olha, pode falar, João. Não, ele até joga aqui na batalha espiritual, lá para a parte de demônios, lá no capítulo 20, né? E mesmo assim ele ainda não comenta essa parte de batalha espiritual, né? E para mim essa parte das chaves do reino aqui, como eu não tenho esse conhecimento, e foi a primeira vez que eu estudei sobre isso, eu pensava que era muito mais, mas ficou muito singular assim, se eu for ver só por conta dele, do que ele falou, ele ficou muito pequenininho. Ele pegou Mateus 16 e Mateus 18 e deu assim uma hermenêutica pontual daquilo. É que os irmãos que entraram depois no nosso módulo não fizeram hermenêutica, mas, por exemplo, lembram das regras? As citações paralelas? Ele precisava ter feito uma regra das citações paralelas, para ampliar, porque senão fica muito limitado. Foi uma leitura correta?
mas foi rasa. Que quando a gente usa citações paralelas, a gente amplia. Qual é o maior definidor de poder da igreja que já existiu? Jesus. Então, o ligar e o desligar com Jesus é bem notório. Tá bom, mas Jesus era perfeito, a gente não é. Tá bom, então vamos pegar aqueles pelos quais Jesus deixou a igreja para ser cuidado. A gente tem aquele debate bastante interessante, que vou até deixar para vocês. Alguns teólogos vão discutir sobre essa questão. Quem inaugura a igreja? Se é Jesus ou se são os apóstolos? E é um debate teológico sobre isso. Mas, agora falando, quem são os maiores intérpretes de uma igreja poderosa no Novo Testamento fora Jesus? Quem são? Os apóstolos. E eles, na vida deles, a gente vê o quê? Um ligar e um desligar tremendo em várias áreas. E dentre esses 13, Paulo é o maior. Então notem quantas janelas se abrem, quanta coisa surpreendente. Então eu fico aqui pensando, né? Será que é só a disciplina de Mateus? Entendeu? Exato, por isso que eu pincelei, entendeu? Então Paulo, por exemplo, vamos pegar Paulo e Jesus, são os maiores, claro, Jesus sobre todos, intérpretes do poder de Deus. Que ligar e desligar não é simplesmente algo relacionado à disciplina, está muito mais relacionado com textos paralelos, que nem a gente leu aqui de Efésios 3 e de Colossenses 1, onde a gente vai ver essa sabedoria de Deus, chegando aos gentios, chegando nos lugares, transformando pessoas, transformando cultura, gente, transformando sociedades, quebrando paradigmas. Ou quando Jesus mesmo disse, vocês vão lembrar agora aqui, que aqueles que crescem nele fariam coisas ainda maiores. Há um debate, há uma hermenêutica que vai dizer que Jesus estava dizendo aqui coisas maiores como por meio dos seus discípulos, não que eu faria milagres maiores do que ele. Alguém vai dizer, não, se eu posso fazer milagres maiores que Jesus, porque ele prometeu. Há essas duas leituras, né, que nós podemos fazer o que Jesus fez e ainda maior. E há outra que é a somatória dos seus discípulos farão coisas maiores, tendo em vista que esses discípulos estarão no planeta por mais tempo. Seja qual for, é uma coisa extraordinária. Jesus, por meio dos seus discípulos, continua fazendo coisas fantásticas na história. Continua realizando coisas fantásticas. Na igreja, é uma multiforme sabedoria. Ou seja, né, então, realmente, o ligar e o desligar está relacionado à disciplina? Sim, claro. Mas só isso? Não. Usando os textos paralelos e usando Paulo, que é o maior intérprete e o maior intérprete do Novo Testamento, a gente vai ver que realmente, está muito além. O poder está muito além de profecia, está muito além de cura, está muito além de expulsar demônio, está muito além do que a gente pode imaginar. E é gostoso a gente discutir sobre isso, porque a gente começa a abrir janelas para as áreas de atuação da igreja, para os campos de atuação da igreja, para a maneira que a gente olha a igreja, a gente faz igreja, a gente colabora. A gente já vai entrar nos textos já. Beleza? Fala, Fê. Agora o pastor falando assim, eu consegui abrir um pouco e entender esse poder, eu acho. Por conta assim, o poder da igreja, a gente às vezes se limita a cura, a milagres, profecias, mas o pastor explicando, eu consigo enxergar agora o poder da igreja atuando na família, na sociedade, na transformação do ser humano, numa cultura, na autoridade, no governo. Hoje a gente vai trabalhar sobre esses dois livros, por isso, porque a gente começa a ver o poder da igreja. E por que eu vou trabalhar sobre esses dois livros? Que está mais próximo da gente, só tem 500 anos. Eu poderia trabalhar sobre os 3 primeiros séculos. Não, vamos trabalhar aqui nesses últimos 500 anos. O que aconteceu? Entendeu? Então vamos ver o poder de Deus. Vamos ver o poder de Deus antes do avivamento da Azusa. Porque a gente tem a matriz pentecostal, isso é fato, gente. E glória seja dada ao Senhor por isso. Avivado, pentecostal, etc e tal. Tem um lado magnífico, mas tem um lado também do desequilíbrio. A gente puxa tanto muitas vezes para o pentecostal, para o fogo, para o barulho, que a gente esquece do que é o verdadeiro poder.
do que é a verdadeira essência, do que é o que realmente Deus importa. E se a gente vai fazer uma leitura do Novo Testamento, Jesus, ele toda hora enfatiza nisso. Podem ver que quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, o que acontece? Querem nomeá-lo como rei. Ele fala, não quero isso. Vocês estão me nomeando como rei porque querem barriga cheia. Eu quero ser o rei de vocês porque eu quero discípulos que estejam dispostos a morrer comigo. Então olha só, então, a premissa do Novo Testamento mostra uma vida poderosa, mostra outro poder. Jesus está fazendo um poder sobrenatural aqui, alimentando milhares de pessoas. E de repente ele fala, estou pouco me lixando por causa disso, porque eu quero é outra coisa, eu quero almas que me amem, que me obedeçam. Querem barriga cheia? Não, procurem outro rei. De repente vocês encontram outro. Olha aqui, hoje, se um pastor hoje na igreja tem o poder de multiplicar e as câmeras fotografarem 5 lanchinhos para 1000, meu irmão virou presidente do Brasil, e aí ele vai falar, eu quero sim ser presidente. Entendeu? Olha, será que é isso? Entendeu? Essa é a questão, né? Entendeu? Fala, gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Pastor, quando você falou desse negócio dos pães, nomear rei, mais uma vez voltou igual a Pedro. Arreda de mim, Satanás. Arreda de as mim. Coisas do homem para o homem e não um reino maior. Né? Exatamente. Pastor, só falando do poder da igreja, quando a gente compara a igreja, né, a qualquer outra instituição de ensino, ou até mesmo a empresas, a gente chega a questionar se a igreja realmente tem um poder diante da organização. Pode ser até que da estrutura mesmo, né? Que hoje o mundo está muito dinâmico, né? Nesse aspecto. E a gente passa até a questionar se realmente tem algum poder a igreja. Porque tem sido muito fragmentado, né, Léo? A igreja. Eu estou querendo falar que o reconhecimento do poder da igreja não depende do humano. Como? Não depende do ser humano reconhecer ou não. Sim. Que a igreja tem o poder. Porque o poder é de Deus. O poder é de Deus. Eu estou falando isso porque eu ouvi alguém falando sobre essa questão, que hoje o jeito que é gerido a igreja, faz a igreja parecer Uma empresa. uma instituição. É uma instituição. E isso coloca em xeque. Coloca em xeque. a credibilidade do poder da igreja. Por isso que a gente está aqui, para fazer o nosso papel na história. Qual vai ser a nossa contribuição na nossa geração? Qual vai ser a nossa contribuição nas próximas gerações? É uma escolha nossa. E aí, por isso que eu quero acreditar, Léo, que mesmo que hoje a igreja está em xeque por causa de algumas pessoas, algumas denominações, a gente tem que continuar fazendo o nosso papel. Mas cedo ou mais tarde, esse poder de Deus vai ser manifesto, vai ser revelado, e as coisas de Deus sempre virão à tona. É claro que nosso desejo seria silenciar o mal, silenciar as trevas, silenciar aquilo que não é. Pode, liga lá, xará, o ventilador primeiro, aquele de trevas. É claro que o nosso desejo seria isso, mas Deus ele permite, então ele tem um propósito no meio de tudo isso. Qual é o propósito? A gente não sabe. Nosso desejo humano seria, Deus, silencie esse mal. Não permita com que a tua igreja passe por tanta humilhação por causa de um grupo de pessoas que ventilam uma mensagem errada, mas Deus está permitindo. Qual é o nosso papel aqui? É o que importa. E a gente tem que fazer essa diferença. E a história, e Deus e o poder dele vai nos ajudar. É claro, lembrando que nós não somos perfeitos, o poder é de Deus, somos mensageiros e a gente tem uma tarefa a cumprir aqui. E isso, ao mesmo tempo, remete a essa ideia de uma luta extrema e de uma piedade absoluta. Dependemos de Deus, não precisamos mexer com nada que Deus não queira com que mexamos, né? As armas de Deus são suficientemente grandes para a gente vencer a batalha. É claro que a gente tem que fazer a nossa melhor contribuição, mas viver debaixo da dependência de Deus da forma mais piedosa. Eu costumo dizer aqui na igreja a seguinte frase: o que Deus pode fazer, Ele não vai fazer por nós. O que nós podemos fazer, ou melhor, o que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós.
E o que nós não podemos fazer, Deus vai fazer por nós. A gente tem que viver em cima dessa realidade. Existem coisas que competem a nós, ponto. Então Deus não vai fazer. O zelo da igreja compete a nós, ponto. Viver uma vida bíblica compete a nós. Sermos dedicados e buscarmos melhorar compete a nós. Então Deus não vai fazer por nós. Muitos cristãos têm essa ideia errada, que Deus, num culto de oração, numa vigília, Ele vai fazer tudo o que nós podemos fazer. Não, Ele não vai. Isso é utopia. Utopia religiosa, barata ainda. Porque Ele nos deu uma vida, por isso que a gente tem essa independência, mas debaixo da dependência dEle, ou seja, a gente é livre. A gente tem que saber disso, e os puritanos vão trabalhar muito bem isso com o termo responsabilidade pessoal. Temos uma responsabilidade, temos uma tarefa a cumprir. No entanto, o que nós não podemos fazer, Ele vai fazer absolutamente. Milagres, quem faz é Deus. A salvação, quem faz é Deus. Restaurar a igreja, derramar o Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo, quem faz é Deus. Então, quando a gente mescla essas duas coisas, eu faço e dou o meu melhor, e Deus, naturalmente, Ele sempre fará o melhor dele, a gente vai aprimorando a igreja. Então, a gente tem que fazer só isso, né? Fazer o nosso máximo e deixar Deus fazer o máximo dele na dispensação dele, da forma dele. Fala rapidinho, a gente precisa. Aquele vídeo que eu citei lá, Poxa, amei. Da igreja, né? Falou que as portas. Então, vamos trabalhar já já. Eu quero trabalhar já já. Vocês viram o vídeo? Vocês não viram? Eu acho que ele postou no WhatsApp. Olha, ouçam essa explanação que o nosso querido irmão. Eu vou trabalhar agora, quando a gente for entrar, porque foi fantástico a abordagem do pastor. O pastor deu uma abordagem que me abriu tantas janelas, por isso que eu estou assim muito empolgado e feliz. Ele fala sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele faz uma citação, irmãos, que é maravilhosa, magnífica. Bom, só acabando então as chaves do reino, o poder da igreja e o poder do Estado. Ele vai trabalhar aqui, vai dar uma menção também, né? E aí ele vem para a disciplina eclesiástica, não é isso? Bom, a gente vai voltar aqui para a disciplina eclesiástica, vamos trabalhar nos pontos dele, e aí eu quero ir para a segunda parte, que é o material que eu trouxe para vocês, tá bom? Vamos para o nosso café? Beleza? Então vamos dar uma pausa, já deu a hora, irmão. Meu Deus.